O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Check. Cafillo, ¿dónde estaba cuando caíste en desgracia? El que Cuba assina acordo para jogadores de beisebol jogarem em times dos Estados Unidos sem ter de desertar. Lembrando que assim, a posição mais famosa do beisebol é o arremessador. Que então, pode ser traduzido como lançador. Em Cuba eles usam lançador. Então, eles lançam a bola, né? Então, quando é um jogador cubano, Cuba lança a bola. O cubano lança. Cuba lança. Mas era só isso que eu tinha a colaborar. Sabia, Felipe. O resto eu vou deixar pro Biratã que entende. Mas agora, falando sério, antes que eu ganhe, acho que isso é uma notícia assim, só sobre o mundo esportivo. Não. Ela envolve muita grana, envolve uma aproximação política também. Né? E envolve uma questão que, assim, acho que talvez a gente possa começar com a explicação de que a MLB ela é uma organização privada, né? Ela é como se fosse uma empresa. Ela não é como se fosse uma empresa, ela é uma empresa. Sim. Não é como aqui no Brasil. Uma CBF. Né? A CBF que é uma entidade, né? Que sem fins lucrativos, até parece, né? Mas não é. Sem fins lucrativos para a entidade. A Major League Baseball ela é uma liga que é uma empresa, os donos dessa empresa são os donos das 30 franquias, por isso chama franquias, né? Mas os donos das 30 equipes. É como se no Campeonato Brasileiro os donos da CBF fossem cada dono de clube tivesse um 20avos da CBF. Então é uma empresa privada. Se a gente quiser montar uma outra liga de beisebol e jogar, pode. Tem várias outras, né? Não existe um monopólio, assim como, por exemplo, ser campeão brasileiro de futebol é só via CBF, né? Então, é uma empresa privada que ela fez um acordo com Cuba que é o seguinte. Até hoje, os jogadores cubanos que querem ir para os Estados Unidos, eles têm uma opção real, que é fugir de Cuba. Né? Eles fogem de Cuba de duas formas. Ou por barco, daquele jeito lá todo arriscado que a gente já está acostumado de ver de cubanos que tentam fugir da ilha. Fusca transformado em barco, ou então numas lanchas velhas, pneu, os jeitos mais malucos que tem. Teve até um caso de um jogador cubano do Los Angeles Dodgers, o Yasiel Puig, que ele era amigo de um boxeador cubano que tinha fugido. Esse boxeador falou que ia arrumar um jeito dele escapar. Esse boxeador basicamente contratou o cartel mexicano do tráfico. Eu não sei de qual cidade mexicana que era esse cartel, mas um cartel mexicano foi lá, sequestrou o cara em Cuba e levou pro México. Só que daí, em vez de liberar o cartel falou: opa, ele tá aqui com a gente. $250 mil para liberar. E daí, claro, os empresários, os agentes de jogadores que são ligados a fazer essa transação aí de jogadores que trabalham com jogadores cubanos, foram lá, pagaram $250 mil para ele ser liberado e depois acertaram um contrato com o time americano. Então, dá coisa das mais malucas. Tem o caso do Orlando Hernandes, né? Que fugiu de Tubarão. Tem as coisas mais estranhas. E tem o jeito mais light, que é o cara que defende a seleção cubana. Quando a seleção cubana está disputando um torneio fora do país, ele acha uma brecha na segurança e foge. Né? Esse cara, normalmente, quando ele foge, é porque ele já tem contato, já está fazendo contato com algum agente, com algum empresário, que já tem toda uma estrutura montada para ele. Ele já sabe, eu vou sair do hotel tal hora, tal dia, vou até sei lá onde, um carro vai me pegar, vai me levar para um outro lugar ali, pronto, eu já escapei. Né? E de qualquer forma, escapando... E só aproveitando o gancho, Bira, em 2007, tem a lenda, né? E eu já escrevi um texto no Xadrez Herbal, foi um dos textos mais acessados do site na época. Tem uma lenda ainda persistente por conta da desinformação, que em 2007, no PAN, o governo brasileiro teria devolvido, né, 2 boxeadores cubanos ao governo de Cuba.
E só para contextualizar, né, naquele PAN, vários cubanos desertaram e vários pediram asilo e ficaram no Brasil. Um depois se tornou, inclusive, o treinador de handebol da Metodista, salvo engano, o atleta de handebol da Metodista. A questão é, aqueles 2 cubanos, eles foram ofertados pelo governo brasileiro a ficarem no Brasil, que era o que o governo podia fazer, e eles recusaram porque eles já tinham um contrato para irem para a Alemanha. Então eles não podiam aceitar a oferta brasileira porque eles ficavam presos ao Brasil, não iam poder cumprir esse contrato milionário, inclusive. E aí eles voltaram para Cuba para depois fugir de novo. Então não foi que o Brasil devolveu porque o Fidel mandou, tanto que atletas cubanos daquele PAN ficaram no Brasil. É que eles já tinham esse contrato com os alemães, que hoje é um dos principais lugares de organização de boxe, né, especialmente pesos mais leves. E então isso que, né, só para um exemplo que você falou aí, normalmente o cara já tem um esquema que não é muito conhecido. Sim, e esse esquema normalmente envolve depois ele fixar a residência num terceiro país, terceiro em relação a Cuba e Estados Unidos, né? Então é um outro país, normalmente alguma ilha do Caribe, Costa Rica ou Espanha. Espanha no caso de algum jogador que fugir durante uma competição na Europa, né? E a seleção espanhola de beisebol, que não é uma seleção das piores, é a terceira, quarta força da Europa, metade do time é cubano. É cubano que fugiu e de repente não conseguiu um contrato com algum time, porque às vezes não é bom o suficiente, né? Não conseguiu um contrato melhor, daí ele ficou lá pela Espanha mesmo, arranja um emprego, faz a vida dele lá, né? E joga beisebol amadoristicamente. Então esses jogadores fixavam residência no terceiro país para daí sim poderem ser contratados por um time americano. Daí eles fazem teste e tudo e daí são contratados, né? Só que para isso eles têm que abandonar Cuba. E abandonando Cuba, eles abandonam a família deles. A família deles pode sofrer algum tipo de retaliação, de algum tipo de pressão. E eles podem ficar anos sem poder ver a família de novo. E sem poder ver o país deles, porque muitos deles gostam de ser cubanos, independentemente de gostar ou não do governo cubano. Tem uma questão de uma relação sua com o seu país, com a sua terra, com a sua cidade, com seus amigos, com o seu bairro. Né? Então o acordo atual prevê o seguinte: jogadores com mais de 25 anos, com 25 anos ou mais, são liberados. Qualquer time americano quiser contratar um jogador cubano de 25 anos ou mais, vai lá para ele e fala: ó, tá aqui o dinheiro, você é nosso. E ele tá liberado, ele recebe um visto de trabalho nos Estados Unidos e no Canadá, né? Porque tem um time canadense na liga, então tem que ter visto no Canadá também. Clubismo, falar do Toronto Blue Jays. Então ele vai jogar, ele recebe um visto de trabalho e ele é um cidadão normal para a lei cubana também, comum, que está trabalhando fora. Ele pode voltar para casa nas férias, ele pode levar a família dele para os Estados Unidos para morar com ele, né? Mulher, filhos, pode levar. Ele pode voltar para Cuba durante as férias do beisebol. Ele pode defender a seleção cubana e ele pode inclusive defender clubes cubanos, porque a temporada de beisebol em Cuba ocorre durante as férias da temporada dos Estados Unidos. E alguns casos, na República Dominicana, Porto Rico, também acontece isso. Os jogadores jogam a temporada nos dois países. Inclusive, outro dia você tweetou que um brasileiro vai jogar no México no inverno da MLB, não é? Isso, o André Rienzo agora não está jogando na Liga Mexicana. Porque a MLB tá de férias. Porque a MLB tá de férias. Todo o salário do jogador é dele. Não tem que repassar nada para o governo cubano. O único repasse que há para Cuba, para uma instituição cubana, é que o bônus de transferência, que seria o equivalente às luvas, como aqui no jargão do futebolístico brasileiro, seriam as luvas. Aquela taxa inicial do primeiro contrato é de 15% a 25%, esse valor depende da idade do jogador, vai para a Federação Cubana. Algo similar que acontece com os atletas chineses na NBA, né? Isso, e que acontece no beisebol acontece com os japoneses, sul-coreanos e taiwaneses. Só que no caso do beisebol dos países orientais, o dinheiro vai para o clube em que o jogador atua, não para a federação. E cabe lembrar que também até a década de 90, né, os jogadores japoneses também era muito difícil a transferência para a Major League Até a década de 90 não, até 3 anos atrás. Essa regra atual é de 3 anos. Não, sim, é que a brecha foi na década de 90 com o Hideo Nomo. Ele teve que anunciar a aposentadoria para poder se desvincular do clube japonês dele para depois reativar a carreira.
num novo clube. Vocês estão querendo dizer que o Japão é comunista? Não, tô falando que a MLB, justamente por ser o próprio nome diz, né? A maior liga e onde está a grana? Mundo, onde está a grana, até para os países capitalistas existia um protecionismo com as ligas periféricas, que é como o caso do Japão, que é a segunda principal em movimentação de dinheiro no mundo do beisebol. Então, agora só para... Havia um mecanismo, há um mecanismo ainda de cubanos jogarem fora de Cuba, e daí vou falar um pouco também, com um pouco mais de termos de política internacional, assim, até para o público aí não ficar também muito perdido esse babaca falando de beisebol. É que assim... Quem te chamar de babaca, nunca mais ouça o programa. Apesar de estar certo. Não. O governo cubano, em 2013, criou uma lei para jogadores cubanos jogarem fora de Cuba. O mecanismo seria o seguinte: o jogador pode jogar fora de Cuba, só que uma parte do salário dele iria para o Instituto de Desenvolvimento do Esporte Cubano. O nome é Instituto de Desenvolvimento do Esporte, Educação Física e Recreação de Cuba, mas que é um órgão do governo cubano. Tá? O acordo atual que foi anunciado essa semana é com a Federação Cubana de Beisebol, que oficialmente é independente do governo cubano. Mas o acordo, a lei que existia em Cuba era que o dinheiro ia para o Instituto de Desenvolvimento do Esporte, um órgão do governo cubano. Vários jogadores cubanos foram jogar no Japão e no México por causa desse acordo. E esse acordo previu o quê? Ele ia jogar lá, durante a temporada ele pode jogar no México, em Cuba, qualquer lugar, no México, no Japão, em qualquer lugar. Só que parte do salário dele vai para o governo cubano, via esse instituto, e depois de terminar a temporada ele tinha que voltar. E daí ele voltava e era obrigado a representar Cuba em competições internacionais, caso ele fosse convocado, tudo. O problema disso é que o dinheiro ia diretamente do clube para um órgão ligado oficialmente ao governo cubano. Então, o embargo econômico dos Estados Unidos não permitia que esse acordo fosse colocado em prática para o beisebol americano. Né? Então, quer dizer, os cubanos já podiam jogar fora, só que o governo americano que não permitia, por causa do embargo. Né? E essa regra atual contorna o embargo porque vai por uma instituição independente do governo e que é um mecanismo que foi criado naquele acordo comercial que o Obama assinou com o governo de Cuba. Lembrando que a Major League Baseball, durante o governo Obama, fez alguns jogos de exibição na ilha, né? O Obama, inclusive, foi ver o jogo, estava presente no jogo, e esse jogo foi muito importante aí para avançar essas negociações. Teve um simbolismo muito grande. Foi um evento esportivo, mas que foi um jogo de pré-temporada do Tampa Bay Rays, e Tampa é a segunda cidade com mais cubanos nos Estados Unidos. A gente lembra muito de Miami, que é a primeira, mas tem muito cubano em Tampa, que também fica na Flórida. Em Tampa Bay Rays foi para Cuba. O Obama esse jogo foi realizado durante a visita do Obama ao Raul Castro. Então foi um evento esportivo, mas que assim, o que rolou... O Tampa jogou contra a seleção cubana. Contra a seleção cubana, em Havana. E curioso também o seu Tampa, né? Porque talvez o caso assim, do jogador nascido em Cuba, mas ligado à oposição ao regime mais famoso da liga, foi o José Canseco, né? Que nasceu na ilha, mas foi muito cedo com os pais fugido da ilha justamente para a Flórida, e no final da carreira dele ele acabou jogando no Devil Rays na época, né? Então, e como o Felipe fala muito quando tem esses eventos G20 da vida, que o evento é importante, mas tão importante quanto o evento são aquelas dezenas, centenas de conversas e reuniões que ocorrem durante esse evento. Esse jogo de beisebol foi a mesma coisa. O jogo, legal, passou na ESPN aqui no Brasil, legalzinho, tudo, mas o que teve de conversa emendada nisso, ou a visita do Obama, que teve o jogo, mas também várias conversas emendadas nisso, e que aconteceram, que inclusive um dos resultados disso foi esse acordo anunciado essa semana. Mas aí uma pergunta que eu vou te pôr numa fogueira aqui. Você disse que o problema antes era o embargo, e agora essa entidade ela é independente, então o embargo não afeta. Ela é independente mesmo ou é uma fachada? Eu acho que é fachada. Assim, o presidente da entidade é o filho do Fidel Castro. Então, que é um grande embaixador do beisebol cubano. E, inclusive, ele é muito amigo da direção da Major League Baseball, porque os dois juntos
a Liga Americana e o filho do Fidel Castro, via Federação Cubana, foram dois grandes embaixadores das conversas políticas para recolocar o beisebol no programa olímpico. Ele vai voltar nos Jogos de 2020 no Japão, em Tóquio. Porque um é o líder, porque o filho do Fidel, ele não é só líder da Federação Cubana, ele também ele tem um cargo alto na Federação Internacional de Beisebol. Então ele pega o mundo do beisebol amador e a Liga pega o mundo do beisebol profissional. Então os dois juntos tiveram muita força conjunta ali para negociar. Eu acho que é fachada. Assim, é um pouco para americano ver, vai. Mas de qualquer forma, eu acho positivo que haja uma conversa, porque vai permitir que os jogadores mostrem seu talento contra os melhores do mundo, ganhem dinheiro por isso e continuem tendo uma relação saudável com o seu país e com o seu povo, com a sua nação, independentemente de ser a favor ou não da linha política que siga o governo desse país. Então, eu acho um acordo bem interessante. Agora, tem uma coisa. O Trump já falou, apesar desse acordo ser legal pelo acordo comercial que o Obama fez, o Trump já falou que não gosta desse acordo, né? O Trump já falou que... E ele já falou que as empresas americanas que estão investindo dinheiro estão investindo em Cuba por meio desse acordo comercial, fiquem alertas, porque esse acordo pode não valer mais a qualquer momento, pode deixar de valer. Então, eu acho que assim, a Major League Baseball e os times dela ainda anunciaram, mas ainda tem muita conversa para rolar até a gente ver algo mais efetivo, tipo vários jogadores cubanos começando a passar para os Estados Unidos. O Trump, ele teve, né, ele se envolveu muito nas polêmicas na NFL, né, Colin Kaepernick e tal. Ele foi muito criticado por alguns principais jogadores da NBA, que é uma liga majoritariamente de atletas afro-americanos. O Cubs, ano passado, que foi o campeão da liga, não aceitou o convite, né, de visitar a Casa Branca também. Então, e como é que é a relação do Trump com a liga de beisebol, assim? Porque não Porque tem muitos latinos, né? Não, tem muitos latinos, mas não tem uma relação muito forte. Por exemplo, a família Bush, né? O Bush pai, que recentemente faleceu, ele estava sempre no jogo dos Astros e tudo mais. O Bush filho foi presidente do Texas Rangers, né? Sim. A família Bush ama muito beisebol, né? Tem até um documentário que a ESPN transmitiu que o Bush filho foi dar arremesso cerimonial na final do campeonato, logo depois do 11 de setembro. E dele estava cheio, todo blindado, e ele falou que ele estava irritado com aquilo, que ele queria tirar porque aquilo não ia deixar ele dar um arremesso bom. E para ele o mais importante era dar um arremesso bom. Ele não queria ficar vivo. Ficar vivo não era prioridade, né? Que foi uma situação que passa no House of Cards, né? Sim. Mas assim, o Trump gosta muito de esportes. Ele sempre foi um torcedor muito ávido dos times de Nova York. Ele é torcedor do New York Yankees. E ele já tentou comprar o New York Mets, que é o outro time de Nova York, fazendo parte de um consórcio ali de empresários. Acabou perdendo a disputa, mas ele já quis comprar os Mets. Então, ele acompanha. É uma questão que ele... Assim, ele até por apreço pessoal ao esporte, ele segue o esporte, né? Ele gosta. A questão é que o governo Trump está com outros problemas, né, para resolver, tipo, aprovar um certo orçamento. Acho que é uma coisa importante aprovar orçamento, né, ainda mais quando a gente está no dia 21 de dezembro, é importante você aprovar o orçamento. Faltando 10 dias aí pro final do ano. Tem a questão da Síria, e tem a questão do muro, da construção do muro com o México, que são 3 questões muito importantes para o Partido Republicano. Então não sei até que ponto o Trump vai querer gastar muito cartucho político dele para ficar brigando por causa de jogador cubano no beisebol, né? Eu não sei até que ponto ele vai querer brigar tanto por isso, assim, ou ele vai ter energia política para tanto, né? Um senador, que eu vou deixar vocês tentarem adivinhar quem é, um senador do Partido Republicano, foi acho que a figura mais importante, assim, que se manifestou contra o acordo, porque ele acha um absurdo alguma entidade, uma liga americana, fazer negócios com o governo cubano. Tentem adivinhar que senador é esse. Eu tô pensando naquele armador espanhol, Ricky Rubio. É da mesma família? Exatamente. O Marco Rubio já disse que vai acionar a Casa Branca e o Departamento de Estado para eles revisarem o acordo para ver se tem alguma coisa errada com o acordo.
teoricamente ele é válido, ele já pode... ele é válido até 2021, que é dele teria que ser renovado, né? E vamos ver o que acontece. Eu acho que a Major League Baseball já deve ter tido algum sinal positivo do Partido Republicano de que vai tocando. Eles não vão falar publicamente, não, faz o negócio com Cuba que tá legal. Não vão falar isso. Mas acho que eles já devem ter recebido alguma sinalização de vai tocando isso aí que não vai ter problema não. Porque a Major League Baseball criou há alguns anos um escritório em Washington com a função declarada, a função oficial de fazer lobby. Fazer lobby no Congresso, lá em Washington. Porque as doações são públicas, né? Já foram encontradas várias doações da Liga para congressistas dos dois partidos, tá? Mas assim, algumas de lideranças do Partido Republicano ligadas às discussões com Cuba, sobre a relação com Cuba. Então, tá óbvio que, assim, tudo a ver de querer tornar o ambiente político mais favorável para que esse acordo seja liberado. E eu acho que, assim, se vingar, se algum jogador cubano chegar na boa nos Estados Unidos, sem ser do jeito atual, que tem vários cubanos que tiveram que fugir, mas algum jogador chegar na boa, começar a jogar bem, volta pra casa, tira foto com a família, leva alguns milhões pra Cuba também, né? Tipo, então, acho que pode mudar um pouco até o clima ali. Eu te enchi o saco com tanta pergunta, mas o acordo que você explicou, você falou dos jogadores com mais de 25 e com menos de 25. Então, os com menos de 25 podem ir também, só que daí a federação tem que liberar. Tá, então tem que perguntar para a federação se tem problema. Isso também é uma questão que eu acho que é importante desse acordo, para ver o quanto ele vai ser realmente bom, é ver qual que vai ser a política que a federação vai adotar com os jovens. Tipo, se vai barrar todo mundo, daí é meio sacanagem, porque é só jogador com 25 anos que vai poder se transferir. Sendo que jogador com muito menos que isso, às vezes já é bom, ele já está jogando em alto nível, tem até um nível de treinamento, de desenvolvimento, um nível dos seus oponentes mais altos, né, para se desenvolver mais, e jogadores com 18, 19 anos já poderiam estar num ambiente mais competitivo. Mas se a federação for mais liberal com esses garotos também, eu acho que é uma boa. Para o nosso ouvinte ter uma ideia, qual a média de tempo de carreira, assim, com quantos anos o jogador de beisebol já está considerado velho? Né? Assim... Porque se o cara vai com 25, ele vai ter uma carreira de anos até os 32, então ele só vai ter 7 anos e olhe lá. Não, depende, claro, depende da posição. Sim, depende do ombro dele. Então depende da posição, tem posição que ele dura mais ou não. Mas dependendo da posição, dá pra ser um jogador útil até uns 37, 38, um jogador bom, assim. Claro, vai já a partir dos 32, 33 vai caindo, mas você consegue ser um jogador importante do time com 37. E sempre tem um Zé Roberto de exceção, né? Que vai até os 40. Isso. Daí vai muito de repente você arranja uma função mais específica no jogo, em que você de repente não tem que fazer tantas coisas. Por exemplo, no futebol, o goleiro não precisa correr tanto, então o goleiro é um jogador que consegue durar mais, né? Então no beisebol, de repente, o jogador consegue migrar para uma função em que ele fisicamente não é tão exigido, ele de repente precisa só de força, mas ele não precisa de velocidade e agilidade, tudo bem, você pode com 40 anos ainda ter muita força. Tem um caso curioso, que é o do arremessador Satchel Paige, que jogava na Negro League, né, quando os negros ainda não estavam inseridos na Major League Baseball, e que quando eles puderam atuar finalmente na MLB, ele já estava com 42 anos. Ele é de 1906, ele foi jogar no Cleveland Indians em 48 e fez carreira até, fazer as contas aqui, até os 50 anos. Isso aí é gato. Não, ele encerrou a carreira. Ele encerrou a carreira com 50 anos. Se ele fosse gato... Não, e depois ele voltou com 56. Mas daí foi pra um jogo e jogou bem. Mas a ideia é fenômeno. A ideia é fenômeno também, né? E assim, acho que tem duas reflexões interessantes pra gente trazer aqui. Uma delas é o seguinte, pensando numa coisa que a gente sempre fala aqui, da abertura de Cuba, e que como Cuba digamos assim, é um desejo das grandes economias, especialmente pelo seu potencial de milhões de consumidores e tudo mais.
E assim, Cuba talvez seja o maior mercado que MLB possa atingir no mundo hoje, né? E que não atingiu ainda. Não, mercado como consumidor ou mercado formação de jogador? Ambos, né? Porque assim, você tem uma população enorme que é fanática por beisebol. Como funciona a transmissão dos jogos da Liga Estadunidense de Beisebol, norte-americana, né? Já que tem o Blue Canadá. Jays na ilha. Eles passam alguns jogos, mas é pouco. Às vezes o jogo vai com atraso pra lá, né? Mas os cubanos conseguem ver pela internet. Eles acompanham muitos jogadores cubanos. Assim, Cuba tem muito orgulho do seu beisebol. E os cubanos têm muito orgulho do seu beisebol, né? Então não tem essa coisa. 3 vezes campeão olímpico, né? E fora um monte de vezes campeão mundial, né? Então os cubanos, aliás, a população cubana tem orgulho do beisebol cubano, dos jogadores cubanos que vão lá pra fora e brilham. Não tem essa coisa de ele traiu o país, ele fugiu daqui, não. Quer que o cara ganhe, quer que o cara conquiste muitas coisas, mostre que o beisebol cubano é o melhor do mundo, né? Eles têm muito esse orgulho, eles querem acompanhar os jogadores cubanos. Mas assim, eles acabam tendo pouca coisa porque os jogos que passam são restritos. Agora eles conseguem ver pela internet, conseguem acompanhar, conseguem lances de jogadores cubanos às vezes passam no noticiário da TV cubana, sobretudo quando algum jogador tá brilhando muito ou conquista algum título. Haroldão. Então, mas assim, tem vários jogadores cubanos lá, então assim, quase todo time importante tem algum jogador cubano envolvido, né? Então, acho que é um mercado de formação de jogador muito grande, porque muito jogador bom acaba não saindo de lá, porque não tá afim também de ficar se arriscando e fica por lá. É um risco. Porque Cuba tá junto lá com a República Dominicana, tem uma rivalidade entre os dois ali sobre qual que é o maior centro de formação de jogadores, tirando os Estados Unidos. Né? Agora, sobre o mercado consumidor, é um mercado importante, mas eu acho que o beisebol, como é um esporte que é nulo em vários lugares, né? Assim, como popularidade, acho que tem alguns mercados potenciais ainda alguns mercados que eles ainda podem tentar crescer muito. Por exemplo, na Europa, o beisebol é muito fraco ainda. Então, mas aí precisa crescer. Então, em Cuba já tem a popularidade. Em Cuba é o resultado imediato. Isso, vamos supor que esse acordo possibilite que um dia a MLB realize jogos de temporada regular em Cuba. Não, isso deve ser um sonho dos caras, antigamente não? era comum, antes da Revolução Cubana, era muito times americanos iam até Cuba fazer jogos de pré-temporada. Era normal. E tinha um time cubano que jogava nas ligas menores. Eu tenho a camisa desse time, inclusive, é o Havana Cubans. Ele jogava nas ligas menores, seria equivalente à segunda divisão. Uhum. Ele jogava na segunda divisão, era um time que tinha sede em Cuba. E jogava na Liga Americana. Na época do Poderoso Chefão 2. Agora, com o mercado consumidor, no ano que vem tem um jogo da Major League Baseball, Yankees e Red Sox, que é o maior clássico, em Londres. E vai ser realizado durante a Copa do Mundo de Cricket, que vai ser na Inglaterra. Então, vai ter um público de cricket muito forte ali pela Inglaterra, que pode, de repente, por curiosidade, ver o beisebol. Então, de repente, ali pode ser o início de investir não só nos Estados Unidos, na Europa, mas até de repente começar a beliscar um pouco a Índia, né, que é o sul da Ásia, né, Índia, Sri Lanka, Paquistão, que são malucos, Bangladesh, que são malucos por beisebol. Tem aquele filme do John Hamm, né, que ele tenta... Sim, filme real, história real, né, de pegar os arremessadores de cricket pra levar pro beisebol. Eles pegam dois, só que um era corredor e outro era fazer lançamento de dardo. Não pegou nenhum jogador de cricket. Eu gostaria que o nosso ouvinte tivesse noção que eles estão ouvindo a sapiência da única pessoa do Brasil inteiro que assistiu a final de cricket torcendo pelo Afeganistão. Se vocês quiserem alguém que entenda de cricket do Afeganistão, só tem o Biratã Leal. Mas eu já te conto, a história do cricket do Afeganistão é muito legal, porque assim, o Afeganistão é um país que, caso tá, eu vou falar de política internacional aqui, vocês só querem falar de esporte. Quando teve a invasão, quando a União Soviética tentou invadir o Afeganistão, muitos afegãos fugiram e foram para o Paquistão. E daí quando o Afeganistão conseguiu expulsar as tropas soviéticas, muitos voltaram, né, e depois mais uma leva voltou para o Afeganistão depois que o Talibã caiu, né, então, ou caiu mais ou menos, né, daquele jeito ali, né, daquela confusão toda lá, mas assim, esse pessoal todo que tinha ido para o Paquistão começou a gostar e jogar cricket quando esteve no Paquistão. Quando voltou para o Afeganistão, levou isso. O Afeganistão virou uma seleção fortíssima. Esse ano ela foi aceita numa categoria lá, são as únicas equipes os únicos países que podem jogar jogos de primeira classe do cricket, que são os famosos jogos de 5 dias,
né, os jogos que duram 5 dias. Não é eufemismo. Só 12 países podem jogar jogos de 5 dias. O Afeganistão se tornou um deles. E virou uma força internacional importante, assim, um dos melhores rebatedores do mundo hoje é afegão, e tudo veio por causa desse movimento de invasão do Afeganistão pelos soviéticos, e depois da tomada do poder do Talibã, e das 2 vezes em que o Afeganistão foi liberado, e o pessoal veio do Paquistão. E quando o Afeganistão ganhou da Escócia na Copa do Mundo há uns anos, teve bagunça lá nas ruas, todo mundo com buzinaço, tudo comemorando, porque o Afeganistão esportivamente é um país ainda muito frágil, né? O cricket é o único esporte que o Afeganistão tem alguma força internacional. Inclusive tem um jogador do Afeganistão, né? O David Louis Safin, que disse que ele só queria dar alegria pro povo dele. Né? E ele conseguiu. E assim, sobre a questão, voltando, né, agora ao acordo entre MLB e Cuba, essa questão do repasse de dinheiro à Federação Cubana. Isso é uma coisa assim que gerou muita polêmica no Brasil nos últimos anos por conta do Mais Médicos, por exemplo, né? Aquela questão de que parte do salário era repassado ao governo. A justificativa da Federação Cubana é uma taxa pela formação do atleta, é isso? E é como se fosse a compra do passe. Tá. Entendeu? O jogador é vinculado à Federação Cubana. Porque o jogador não tem contrato com clubes em Cuba. Tem contrato com a federação. E normalmente eles jogam nos times das cidades deles, ou da região deles. Então, os times de Cuba, cada região de Cuba tem um time. Então, Cienfuegos tem um time, Ciego de Ávila tem um time, Havana tem um time, Santiago de Cuba tem um time, Villa Clara tem, Isla de la Juventud tem. Quer dizer, cada região de Cuba tem um time, né? Então, os jogadores normalmente jogam no time da sua região. E o contrato deles é com a federação. Então fica a título de como se fosse a compra do passe, vai, usando um futebolês, que é o motivo de se pagar taxa para compra de jogadores no Japão. Quando você vai contratar um jogador da liga japonesa, você paga pro clube, né? Então agora é claro que essa é a questão que os republicanos ou as pessoas que são contra o acordo têm como questão mais importante. Fala, não, vocês estão dando dinheiro para o governo cubano. Né? E é isso que eles estão querendo, que o Marco Rubio falou que vai pedir revisão, né? Em que eu já vi a opinião pública, sobretudo na imprensa esportiva de Miami, né? Que é dominada por filhos de cubanos. Dominada não, mas tem uma forte presença de jornalistas que são filhos de cubanos ali. Teve até uma polêmica uma vez com um técnico venezuelano, né, o Ozzy Guillen, ex-jogador também do White Sox, que ele, numa entrevista, ele deu a entender que admirava o Fidel Castro. Não, ele não deu a entender que admirava o Fidel Castro. Ele falou assim, eu amo aquele cara. Todo mundo quer matar ele e ninguém consegue. Eu amo aquele cara. Ele falou isso. Ele falou isso um mês depois de ser contratado como técnico do time de Miami. Então, assim, imagina a repercussão, né? O cara também é assim, né? Não sabia onde sabe o que é mais engraçado? Assim, ele não é como... Ele é venezuelano. E eu por questão de beisebol, eu sigo ele no Twitter. Ele ficava o dia inteiro desancando o Hugo Chávez. Ele não é de esquerdista nem nada. Assim como a maioria dos venezuelanos que estão nos Estados Unidos. Ele falou aquilo só porque... Sabe quando o cara quer dar uma declaraçãozinha polemiquinha, bombástica? Assim, ou seja... Foi um idiota, né? Assim, vamos ver aí o que pode mudar com isso. E só uma coisa. Sobre esse negócio durante muito tempo aqui no Brasil, o time americano que queria contratar jogador brasileiro de beisebol tinha que pagar uma taxa para a CBBS, que é a Confederação Brasileira de Beisebol e Softball. Tá? Então, assim, aqui no Brasil rolava um negócio desse. E teve denúncia, tudo. Hoje não tem mais. Pelo menos não que se saiba. Teve um jogador brasileiro que foi contratado recentemente, ganhou uma bolada. Ele passou um dinheiro para a federação, eu perguntei para ele falou, não. Eu quis dar o dinheiro porque eu achei justo. Eu tive que morar no centro de treinamento da federação, fiquei morando lá um tempo e eu achei justo doar para a reforma do campo ali deles. É aquele em Cotia. Em Cotia? Não. Ibiúna, da Yakult. Olha o jabá aí, ó. Mas é conhecido como CT da Yakult. Yakult ajuda a financiar. Mas então, rolava no Brasil, tá? Então, assim... Inclusive, eu já joguei. Era uma realidade bem próxima da nossa. Eu já joguei no campo. Isso que eu ia falar. Vejam o nível de que está o beisebol brasileiro. No centro de treinamento da seleção brasileira, Matias já vestiu a luva. Primeiro campeonato brasileiro amador em 2007. Então, pois é. E eu não vesti a luva porque eu não quis ir.
porque eu fiquei com preguiça. Porque senão o nível teria baixado ainda mais. Porque eu era pior que o Matias. O que já era muito. Agora, o jogador não vai ter que repassar parte do salário dele depois. Não, o salário é dele. E acho que essa é a parte mais importante do acordo do ponto de vista da aprovação legal dele. Né? Como o salário é integralmente do jogador, eles tentam quebrar um pouco a argumentação de que uma empresa americana está dando dinheiro ao governo de Cuba, mesmo que indiretamente. Não, o dinheiro é do jogador. E para Cuba também é bom que o jogador ganhe o dinheiro dele. Porque se esse cara voltar para Cuba, ele vai voltar para Cuba, não precisa, de repente ele fixa residência em Miami, como muitos jogadores cubanos que vão morar nos Estados Unidos fazem. Mas assim, eles vão continuar voltando para Cuba para visitar a família, visitar os parentes, visitar os amigos, sei lá o que, fazer um oba-oba lá. Eles vão levar esse dinheiro para lá. Né? O pai dele tá morando lá em Cuba, vivendo lá com dinheiro contadinho e tudo. De repente o filho lá tá ganhando $20 milhões por ano. Que eu não tô falando um valor absurdo para um jogador de beisebol. Tá ganhando $20 milhões por ano. Ele vai lá e vai chegar e reformar a casa do pai, dar uma casa nova pro pai, botar o pai num bairro mais legal, vai chegar e investir no negócio lá porque agora já tem, né, negócios privados em Cuba. Daí o irmão dele tá querendo abrir um negócio privado, ele ajuda a bancar o negócio. Ou vai fazer que nem o Mutombo e construir um hospital, né? Que o Mutombo, ex-jogador da NBA, construiu um hospital em Kinshasa com $30 milhões do contrato que ele... Sim. Quando ele renovou com Denver, acho. Ele foi do Denver pro Atlanta. Ele pode ajudar a financiar a reforma do estádio, do time da cidade. Até porque no caso do Mutombo, ele ficou um período de quarentena quando ele voltou, na época, o Zaire, né? E daí ele viu que isso afeta a população, então ele decidiu agir, né? Eu não lembro como foi a história. Digamos assim, se Cuba vai fazendo uma conta super simples, de repente daqui a alguns anos são 10 jogadores cubanos ganhando $20 milhões. Se cada um desses jogadores resolver pegar 1/10 do salário e botar na economia cubana de alguma forma, dando pro pai, são 10 jogadores ganhando 20 milhões, pegando 10%, são $20 milhões botados na economia cubana todo ano. Assim, claro, não muda o patamar da economia cubana, não vai mudar o PIB de Cuba com isso. Agora, pode mudar a realidade do bairro, tem um impacto no bairro do cara. Sim. Pode ter um impacto onde ele botar esse dinheiro, pode ter um impacto local, numa comunidade razoável ali, né? Digamos que ele faça um hospital, ou que ele reforme toda a escola da cidade. É um impacto ali, né? Então, assim, para o governo cubano, é interessante também que esse cara ganhe dinheiro e possa voltar. Aliás, esse acordo não prevê anistia aos jogadores que já desertaram. Tá? Então, os jogadores que já estão nos Estados Unidos não continuam na mesma situação. Eu não entendo, inclusive, que como o governo cubano não considera, não cria uma justificativa política interna ali só para não pegar, para anistiar esse pessoal, porque é muito dinheiro que esses caras podem levar para Cuba de volta. Né? E muitos dos jogadores cubanos que já estão nos Estados Unidos adoraram o negócio, porque eles falam que o que mais pesa para eles é não poder voltar. É não poder, nem que seja de férias, mas não poder voltar, né? De repente tá tanto tempo sem ver os pais, ou tem que fazer toda uma negociação política ali para conseguir fazer com que os pais vão para os Estados Unidos. Às vezes alguns conseguem, mas dá um trabalho, né? Dá um trabalho e deve ter que molhar a mão de muita gente, né? Sim. E um abraço pro nosso querido Rômulo Mendonça, sou muito fã dele, que sempre faz as transmissões junto com o Biratã, fizeram da World Series, ele e o Ari Aguiar também. O Ari Aguiar que leu o meu comentário no ar dizendo que Yankees e Mets era tipo um Cruzeiro e América. Eu falei, ele vai ler porque ele vai ser clubista. E se provou a verdade. Não, uma vez leram um comentário quando a gente estava fazendo eles estavam fazendo a transmissão ao vivo e a gente estava gravando de madrugada aqui. Foi aquele jogo interminável na Liga Nacional. E o Renando Couto também narra, que ele que foi um meio colega aqui de Central 3 apresentando o Padocast do Grande Prêmio. O Rômulo Mendonça inventou o apelido Haroldão para Harold Chapman, né? Que, pelo menos pra mim, hoje quando eu penso em jogador cubano na MLB, eu penso muito no Harold Chapman. Não sei se ele é o melhor, se é o principal. Não é o melhor, mas ele é um que chama bem a base. Ele é um dos melhores. E ele tem o recorde de arremesso mais rápido, né? O recorde ainda dele. Mais rápido da história que há registrado. O cara arremessa uma bola pesada a 170 km por hora. Como você já disse várias vezes na transmissão,
teve um cara que tomou uma dessa na cabeça e morreu. Né? Faz tempo, mas... Foi em 27. Mas mesmo assim. E eu queria aproveitar só, falando aqui, já terminando, mandar um abraço pro Luiz Armando Tamayo, que é um médico cubano que veio morar no Brasil no programa Mais Médicos. Se casou com uma brasileira, teve uma filha brasileira, um filho brasileiro. E do dia pra noite ele foi obrigado a voltar avisaram ele que tinha que voltar pra Cuba e largar a família aqui, né? E no final das contas ele ficou no Brasil, porque como ele era casado com uma brasileira, ele pôde ficar legalmente sem ter que fugir de Cuba, né? Então ele pode ainda voltar pra Cuba, tudo porque ele tá aqui como casado, mas ele não pode exercer a medicina aqui no Brasil, enquanto não regularizar lá, não fazer uma equivalência do diploma, mas... tá lá no interior de Rondônia lutando e acompanha muitas transmissões da Major League Baseball na ESPN, porque ele gosta muito de beisebol, então fica mandando mensagem toda hora. E ele é apaixonado pelo beisebol cubano. E eu estou usando aqui, já que eu vim falar desse assunto, estou usando a camisa do Industriales, que é o principal time de Havana. E a camisa que o Luiz me deu, numa das vezes que ele voltou para Cuba de férias, comprou e me mandou essa camisa dos Industriales, que é o maior campeão do beisebol cubano. O que não é pouca coisa, né, pô? É um campeonato, né, também. Vai, se você tivesse que ranquear os campeonatos do mundo, é o quê? Primeiro MLB, segundo Japão e terceiro vem quem? Acho que ficaria entre Cuba e República Dominicana. Se bem que o México está crescendo muito porque os times estão com dinheiro, então estão começando a contratar jogadores bons lá no México. Apesar dos mexicanos serem bons jogadores, mas não tão bons, os times mexicanos estão começando a se reforçar bastante. E a crise venezuelana tem atingido bastante o campeonato local, né? Tem. Acontece muito, por exemplo, jogadores de beisebol que estão nos Estados Unidos já... Lembra que teve aquela pequena onda de sequestro de familiares de jogadores de futebol aqui no Brasil? Na mesma época teve uma semelhante com jogadores de beisebol na Venezuela. Já diminuiu, mas muitos jogadores venezuelanos agora não voltam mais para Venezuela durante as férias, já ficam só nos Estados Unidos por causa disso, por causa da crise lá. Aproveitando de curiosidade, desculpa se for bola na fogueira, mas os jogadores venezuelanos, eles hoje sofrem algum tipo de restrição por conta das relações, das sanções? Nada. Eu lembro do Altuve, que foi inclusive o melhor das finais, quando o Houston Astros foi campeão. Eles sofrem alguma... Nada. Não tem nada. Não, e tem muito jogador venezuelano bom. Tem muito jogador. O que aconteceu, por exemplo, a Liga Americana tinha academias, né, centros de treinamento na Venezuela, e essa presença ainda existe, mas diminuiu. Alguns tiraram, né? E, inclusive, houve até uma reformulação ali na política de formação de jogadores. Hoje, o principal centro de treinamento na formação de atletas para a América Latina é o de Ibiúna, no Brasil. A Major League Baseball assumiu o centro de treinamento. Então agora aqui no Brasil está com jogador da Nicarágua, jogador da Colômbia, tudo vindo para cá para fazer formação aqui com treinamento das grandes ligas americanas. Então tá aí, você achava que... A República Dominicana tem um esquema próprio, né? Cada time tem o seu próprio CT lá. Todos em Punta Cana. Porque eu não consigo pensar em um lugar melhor para ter um São CT. Pedro de Macorís. Tá aí. É uma cidadezinha pequenininha, mas o que sai de jogador de lá é... E a gente vai dar um breve giro aqui para outras notícias dos Estados Unidos, só para a gente passar. E, Biratã, se você ficar à vontade, você abre a boca quando você quiser. Tá? Mas além na coluna aberta a gente ter falado da queda, né, da saída, né, do Jim Mattis da Secretaria de Defesa, o secretário de Interior dos Estados Unidos também vai sair, anunciou que vai sair no fim do mês, o Ryan Zinke. E a gente tem que fazer de novo, né, tem que atualizar a montagem estilo O Aprendiz do gabinete Trump, porque, cara, é impressionante, né, um revezamento ali gigantesco. A Arábia Saudita disse que aquela resolução aprovada no Congresso dos Estados Unidos, pelo Senado dos Estados Unidos, sobre a morte do Jamal Khashoggi é uma interferência em assunto interno, tá? E disse que não vai aceitar esse tipo de interferência baseada em alegações não substanciadas, né? Ou seja, falar, os Estados Unidos está aí dando um tapinha na nossa mão, mas o que conta é a nossa relação com o Trump. Aí uma notícia que, assim, interessante, assim, o pessoal procurar, muitos ouvintes mandaram, que foi o seguinte, a CNN fez um especial essa semana com um náutico, né, dos Estados Unidos, que era da Marinha dos Estados Unidos e hoje trabalha como oceanógrafo, né, chamado Robert Ballard, que disse que
Eles encontraram, e ele estava na operação que encontrou o Titanic, encontrar os destroços do Titanic foi um acidente, que na verdade era parte de uma operação secreta para tentar achar os destroços de 2 submarinos nucleares que desapareceram na década de 1960, o USS Thrasher e o USS Scorpion. O caso do Scorpion, inclusive, é um dos casos mais bizarros que existem, tá? De submarinos desaparecidos, tá? Porque assim, ele estava lá e no minuto seguinte não estava mais e ninguém sabe, durante muito tempo ninguém soube onde ele foi parar. Acharam lá alguns destroços, tal, só que ainda tem muito mistério em cima do caso dele, tá? Então é um dos casos mais bizarros aí que tem, embora o caso mais conhecido acabe sendo, né, do submarino soviético. Então teve esse especial na CNN com ele dizendo, olha, o Titanic a gente achou por acidente. Tá? A gente estava procurando por outra coisa e aí, tateando ali no fundo do mar, achamos os destroços do Titanic. James Cameron agradece. O Bill Pullman também. Não, Bill Paxton. E o Billy Zane também. E, claro, o Leonardo DiCaprio, né? Ele é o maior beneficiado de todos os tempos por esse acidente. A sentença do ex-conselheiro do Trump, Michael Flynn, o juizão disse que ele vendeu os Estados Unidos. Tá? O juiz Emmett Sullivan disse que o Flynn vai ter que cumprir cana, embora, né, o procurador especial Robert Mueller tenha pedido para ele não cumprir pena, já que ele colaborou, e disse que o Flynn vendeu indiscutivelmente. Né, isso que ele fez, né, subverte tudo o que essa bandeira aqui defende. Indiscutivelmente, você vendeu o seu país. Você era um agente não registrado de um país estrangeiro enquanto servia como conselheiro de segurança nacional ao presidente dos Estados Unidos. Tá? Estrelado pelo Ben Affleck, 2022. Tá? Vai ser essa história. O roteiro só não vai ser do Tom Clancy porque ele, infelizmente, já nos deixou. Né? O Senado dos Estados Unidos aprovou aquele projeto de lei que já havia passado na Câmara, que a gente comentou, né, que de reformar as sentenças prisionais no país para reduzir condenações e ampliar programas para reduzir a reincidência, especialmente em casos, né, que estejam ligados ao consumo de drogas. A medida visa combater o que foi caracterizado no projeto de lei ao encarceramento excessivo de milhares de governo, que gera altos custos para o governo e pouco retorno em termos de redução da violência. Vamos repetir algo que a gente já falou aqui. O Brasil não tem que ficar reinventando a roda. O Brasil está indo na exata contramão disso que está acontecendo. Os Estados Unidos foi lá, fez isso, falou, olha, não está dando certo, vamos reverter. E aí o Brasil está adotando o mesmo caminho. Tá? Então, as principais penas serão afetadas para as pessoas que foram presas por consumo de crack. Tá? Lembrando, consumo e tráfico são coisas diferentes, tá? Agora, o projeto vai para a assinatura do Donald Trump e ele já disse que é completamente a favor do projeto, já se pronunciou a favor do projeto, tá? Passou na Câmara por 358 a 36 e no Senado o placar também foi substancial, só 12 republicanos votaram contra. Tá? Então, né, a grande maioria do Senado aprovou o texto e o Donald Trump já disse que é a favor, inclusive quando ele recebeu Kanye West no Salão Oval para falarem disso, antes do Kanye West surtar de novo. Né? Bom pontuar, né? E aí o Kanye West disse que ele estava sendo apenas usado pelo Donald Trump. Enfim, é isso, é o Kanye West. E o Banco Central dos Estados Unidos, né, o Federal Reserve, subiu a taxa de juros em 0,25%, tá? Agora a taxa de juros dos Estados Unidos foi para 2,5%, e o Donald Trump não gostou nem um pouco, tá? Ele que nomeou, né, o presidente do Fed, né, o chairman, né, o Jerome Powell, e aí o Trump tweetou:
Eu espero que o pessoal lá no Fed leia o Wall Street Journal, o editorial do Wall Street Journal de hoje, antes que eles façam outro erro. Além disso, não deixem o mercado ficar mais ilíquido, mais sem liquidez do que ele já está. Parem com as graçolas, com as gracinhas. Sintam o mercado. Não baseiem-se apenas em números sem sentido. Boa sorte. Tá? Mas tá aí, o Fed subiu novamente a taxa de juros e isso sempre costuma ter algum impacto aqui quando a gente vem pro Brasil e tal, cotação do dólar, mas a gente só vai provavelmente sentir isso e falar disso no ano que vem, já que o programa de hoje é o último de 2018.